Boa tarde, Matheus, Igor Sedano, Rafa Noir, Melhor FM, Gazeta. Matheus, primeiro tempo totalmente diferente de um segundo da Inter, né? A Inter pressionando, criando oportunidades, até perdendo gols, né? E no segundo tempo uma queda ali, né, de atuação do Leão, que até custou os 2 gols do Maringá. O que você pediu? Obviamente calor, horário diferente do que a Inter vinha atuando, mas o que você percebeu que pode ter acontecido? E logo nos primeiros minutos você já fez algumas mudanças, colocou o Claudinho e tal. Queria ver como que você conseguiu arrumar essa casinha para conquistar o empate. Obviamente, com essa queda de rendimento no segundo tempo em relação ao primeiro. E a segunda pergunta é óbvia, muita gente perguntou, até na transmissão a gente acabou questionando, porque na saída do Lucas Bochecha no meio de campo, a sua opção hoje para ele começar no banco, por favor. Boa tarde, Igor, boa tarde a todos. Sem dúvida alguma, muito feliz assim, pelo que a gente produziu no primeiro tempo. E quando você faz o primeiro tempo da forma que a gente fez, talvez o grande desafio é você manter aquilo que você fez no primeiro tempo. Porque foi muito acima, assim, o que a gente criou, o que a gente produziu. Lembrando, a gente não pode esquecer contra quem nós jogamos hoje, uma equipe que tem uma característica muito forte de poder de marcação individual, de muito duelo individual. Eu sabia, por característica do nosso adversário de hoje, nós tínhamos 2 aspectos a ser eficientes para buscar o resultado. O primeiro era a transição defensiva, no momento que a gente perdesse a bola, eles são muito perigosos nesse sentido. E o segundo é a bola parada. É a equipe que mais faz gol de bola parada na temporada de todas as equipes que estão na Série C. E para a gente diminuir o aspecto de transição, a gente teria que ficar o máximo de tempo possível com a bola. No momento que a gente perdesse, a gente protegesse o nosso gol o mais rápido possível. E a gente fez isso com maestria no primeiro tempo, tanto que a gente não deu nenhuma oportunidade de transição. E fizemos muito bem isso durante todo o jogo, em questão de bola parada, porque eles só tiveram um escanteio durante toda a partida. Não voltamos com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. E em 2 transições, que a gente sabia que eles eram muito fortes nesse sentido, sofremos 2 gols. Talvez no primeiro gol que nós sofremos foi aos 13 minutos e o segundo gol que nós sofremos foi aos 21 minutos. Foram esses praticamente 10 minutos que a gente foi inferior ao adversário. E quando eu percebi que a gente não estava com o mesmo nível de jogo do primeiro tempo, nós temos atletas à disposição para isso. A entrada do Claudinho, a entrada do Getúlio, a entrada do Oller, a entrada do Romário e a entrada do Lucas Bochecha são atletas muito importantes para nós e demonstraram isso e tiveram resiliência para suportar a partida mesmo perdendo por 2 gols, além dos demais atletas que ali estavam. E isso é uma coisa muito natural, porque do Lucas não iniciar, porque do Dias, no jogo passado, porque de um ou de outro. Nós temos hoje vários atletas à disposição, são todos muito qualificados. Eu vou errar com todos que estiverem no banco e vou acertar com todos que estiverem jogando, porque todos são atletas de muita qualidade e todos têm potencial e característica para ser titular. Então hoje foi o Dias, eu errei com o Bochecha, no próximo jogo pode ser o Romário e eu vou errar com o Marco, no outro jogo pode ser o Claudinho e eu vou errar com o Romário, e por assim vai, porque a gente fico feliz que nós temos atletas à disposição. Então enaltecer o poder de reação que essa equipe tem, a mentalidade de não desistir do jogo a nenhum momento, e mesmo sob as adversidades, num ambiente de calor, jogar ao meio-dia, a gente buscar o primeiro gol e ter a força para buscar o empate e manter a nossa vantagem de 3 pontos de um adversário direto que briga pelo G8. Lucas Pinto, no intervalo esportivo, notícia do esporte. Queria que você falasse um pouco mais dessa partida, que foi sofrida ali, acabou sendo no final, e falasse também do gol do Claudinho, que acabou saindo da partida emocionado. Boa tarde, Lucas. Eu acho que é um jogo muito característico da Série C. São todos jogos muito equilibrados, assim. O sofrimento e a força de vontade faz parte da competição. Hoje nós temos atletas assim que conseguem suportar, conseguem sofrer quando tem que sofrer, são resilientes nesse sentido para buscar resultado.
para manter resultado, nós já demonstramos isso diversas vezes e fico feliz pelo que a gente está fazendo e produzindo. E sobre o Claudinho, acho que faz parte do futebol, assim, eu tenho muita confiança em todos os atletas que aqui estão. E os atletas que aqui estão, se demonstrarem no dia a dia que merecem ter uma oportunidade, vão ter oportunidades. E só vai errar quem estiver dentro de campo. Infelizmente o primeiro gol foi numa situação que a gente sabia que era um ponto forte deles. E como é muito duelo individual e encaixe de marcação individual, a gente receber bola de costas, a gente teria que tomar muito cuidado, porque toda hora eles estavam nas nossas costas. E em um lance, talvez, no primeiro lance, né, do Claudinho, eles tiveram a oportunidade de fazer o gol. E o mérito dele, assim, porque praticamente veio uma energia negativa muito forte para ele, né? E fico feliz assim que o Claudinho mentalmente manteve o seu trabalho dentro de campo, sabendo aquilo que ele poderia fazer. É o destino, a melhor equipe de bola parada hoje sofreu um gol de bola parada no pé dele, que saiu na origem do escanteio, e depois ele teve a força e a capacidade para receber uma bola por dentro no último lance da partida, que o jogo iria acabar, e ele dominar e finalizar de forma muito precisa. Então, todos os nossos atletas têm características específicas e a gente vai precisar de todos durante a competição. Fico feliz assim pela capacidade dele de suportar essa carga negativa que teve durante o jogo e conseguiu reagir e demonstrar o porquê ele está aqui hoje. Só uma última. Matheus, hoje a Inter jogou num sol maluco, né? Das 11 da manhã, a semana toda fez frio na cidade. E chuva. E ontem não choveu, mas a temperatura ainda estava boa e hoje um sol daqueles, né? Ninguém conseguia ficar dentro do campo. E aí agora a Inter vai jogar também num estado muito quente e depois volta a jogar aqui às 11 da manhã de novo. Como que você faz para preparar fisicamente os atletas? E só dar uma questão que o Claudinho, no final do jogo, entrevistei ele lá, ele falou muito que você tem ajudado ele, até citamos a questão física dele, né? Ele tem esse problema físico, né, crônico dele, ele falou que você tem ajudado ele muito, tanto com conversa, ele tem às vezes até treinado em 3 períodos, em alguns dias, para acelerar esse processo. Faça esses 2 comentários, por favor. Perfeito. Primeiro, a nossa preparação foi muito em virtude a esse horário, porque é um jogo que foge da rotina às 11 da manhã, então nós treinamos a semana toda às 11 da manhã. E o jogo de hoje foi uma característica completamente diferente de toda a semana, porque todos os nossos treinos às 11 da manhã, nós treinamos em campo completamente encharcado, porque se não estava chovendo, fez muita chuva na madrugada e a gente poupou o nosso gramado. Até teve um dia que o presidente me ligou, falou: Matheus, se quiser treinar no estádio, vamos treinar, mas nós vamos destruir o campo. Eu falei: não, presidente. Então, o presidente, 9 horas da manhã, correndo atrás de diversos campos aí para a gente poder treinar. Conseguimos um campo e treinamos por 2 dias nesse campo para a gente segurar aqui o nosso estádio, para nos dar boas condições, porque a gente sabia que a gente ia ter que propor muito, né? Os números estão aí. Tivemos 64% de posse de bola, tivemos 20 finalizações, 12 escanteios. Então a gente sabia que a gente ia ter que propor muito jogo. E com um campo bom fica mais fácil, né? Então, só que hoje foi um jogo muito diferente daquilo que a gente preparou, né? Porque estava um calor exaustivo, mas feliz assim pela entrega e pela disciplina dos atletas. E eu fico muito feliz pelo Claudinho e pelos nossos atletas, assim, porque pela nossa relação, pelo relacionamento que eu tenho com eles, eu amo trabalhar com pessoas, com seres humanos, né? E quando você vai trabalhar com futebol, o nosso elenco ali tem atletas de todas as regiões do Brasil. Nós temos atletas do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, que são acostumados com diferentes tipos de comida, que vêm de culturas diferentes, que enxergam o futebol de maneiras diferentes. E você criar uma conexão com todos esses atletas para seguir o mesmo caminho, talvez seja o grande desafio de qualquer treinador. E eu fico muito feliz que hoje a gente está remando para o mesmo caminho. Então, o Claudinho tem as suas particularidades e as suas características, e ele ajuda muito. Ele comprovou hoje que ele pode nos ajudar muito. Hoje nós temos, assim, que vocês percebem e analisam, nós temos 3 meias que fazem revezamentos diários, que é o Romário, que é o Marco e que é o Claudinho. E
todos já tiveram oportunidades e todos já demonstraram porque estão na Inter. O Marco fez um belíssimo gol, o Romário é o nosso artilheiro da posição, o Claudinho hoje foi decisivo para buscar um empate, então eu fico feliz que todos estão se dedicando e quando tem a oportunidade tem um merecimento do porquê estão tendo essa oportunidade. Então eu fico muito feliz pelo Claudinho porque é um menino muito do bem, um menino muito feliz, que traz um alto astral para o grupo e uma energia muito positiva, e a gente sente muito assim do lado de fora quando um atleta acaba sendo julgado por um lance. Dói para nós assim, porque a gente vê o que eles trabalham, o que eles se dedicam e como eles querem ajudar a todos e ser feliz dentro de campo. E quando vem muita cobrança assim, ele tem que corresponder, esses caras têm uma capacidade extraordinária assim, para sair desse momento de pressão e conseguir reagir. E o Claudinho hoje foi muito feliz que soube reagir da melhor forma possível com uma assistência e um gol.